Então, primeiramente, queria dar uma boa noite a todos vocês. Eu sou Luiz Fernando Funchal, atualmente eu sou diretor científico, estou como diretor científico da nossa regional aqui de Santa Catarina, SBOT, no biênio 2021-2022, sob a presidência do Dr. Henrique Eisenberg, que também está presente aqui, né? Então, eu queria primeiramente dar boas-vindas a todos vocês, passar a palavra ao nosso presidente, o Dr. Henrique Eisenberg, para dar as boas-vindas a todos também. Boa noite, Dr. Henrique. Boa noite, Funchal. Boa noite, professor Moisés. Sejam todos os colegas do Joelho aí bem-vindos à atividade científica da nossa litoral, o SBOT Santa Catarina. O tema LCA que vai ser falado hoje é um tema que eu sempre brinco com o Funchal, que é o tema mais importante do Joelho, né? Então, hoje esperamos bater os recordes aí de participação, acima de 100, com certeza, com a brilhante palestra aí do professor Moisés. Sejam todos bem-vindos. De imediato já devolvo a palavra aí para o Funchal para ele dar sequência à atividade. Boa noite a todos. Bom, então, como o Dr. Henrique Eisenberg falou, na nossa reunião científica, né, que nós temos sempre feito, né, todos os meses, né, esse é o tema joelho. Nós temos o prazer, né, de ter a presença do professor Dr. Moisés Cohen, né, que é titular de ortopedia e traumatologia desportiva, é da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, né, é ex-presidente de inúmeras das nossas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, a SBRAT, a nossa sociedade mãe, que é a SBOT, da Sociedade ISACOS, que é a Internacional de Cirurgia do Joelho e Artroscopia, e é o presidente do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Logicamente, tem muito mais para se falar do currículo do Dr. Moisés, a gente não precisa nem discorrer sobre isso daí. Eu quero dar, primeiramente, um agradecimento especial à sua presença, Dr. Moisés, e espero que esteja uma noite perfeita para todos nós. Após a sua aula, nós teremos a mesa redonda, comandada pelo Dr. Gustavo Guerreiro, né, sobre o mesmo tema. Antes de eu passar o comando ao Dr. Gustavo Guerreiro, eu gostaria que todos abrissem as câmeras para a gente poder tirar uma foto inicial, que às vezes nem é sempre possível tirar foto com as pessoas, então a gente poder fazer um registro aqui da reunião, né? Eu gostaria, nós temos já bastante pessoas presentes, nós estamos um número de 40 pessoas na atualidade, então vamos tirar 2 fotos, tá? Então, se todos pudessem abrir as câmeras, alguns segundos, vou dar mais alguns segundos, todo mundo olhando para a câmera, primeira foto, obrigado, e agora eu vou tirar a segunda foto da segunda página, tá? Por favor. Quem quiser abrir a câmera novamente. De novo. Muito bem. Então tá. Fora isso, doutor Gustavo, sua palavra. Boa noite, boas aulas e boa discussão. Boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, só lembrando, né, a primeira vai ser a aula do Dr. Moisés, né, Funchal? Sim, o Dr. Moisés vai começar. Perfeito. Pode começar então, dando aula já. Primeiro de tudo, só agradecendo a presença do Dr. Moisés e dos debatedores também. O pessoal que de longa data eu já conheço, o Dr. Henrique, que está junto ao SBOT também, foi meu preceptor. É um prazer rever todo mundo aí. O Daniel Klein, que é conterrâneo da mesma época aí que a gente se formou também. É um grande prazer para todo mundo. Anderson também. Sejam bem-vindos. Podemos começar aí, Funchal? Pode começar, professor. Eu gostaria que todos fechassem o microfone, por favor, tá? Obrigado, boa aula. Bom, primeiro em nome do Eisenberg, do Funchal e do Gustavo, aí quero agradecer a toda a SBOT, a regional da região de Santa Catarina. Fico muito feliz de poder participar, de trocar um pouco de experiência com vocês, né? Então, por que falham as reconstruções do cruzado anterior? Com toda certeza, a gente teria um curso inteiro para falar sobre as causas dessas falhas. Mas nós vamos procurar abordar um pouco da nossa experiência dentro do tempo que nós temos, né? A primeira coisa
que é fundamental. Falha todos nós temos, só não tem quem não opera. E a primeira coisa é diagnosticar essa falha, sendo muito importante identificar a causa. Não simplesmente dizer, teve uma falha e vamos fazer de novo a cirurgia. Porém, desses diagnósticos são sempre muito desafiadores, né? Às vezes você tem dificuldade em atuar exatamente sobre a causa e os resultados da reconstrução ou eventualmente de uma revisão nem sempre são aqueles esperados. Vejam, por exemplo, aí, o que são falhas? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Acho que ninguém hesitaria em falar que isso é uma falha, ou seja, é um resultado ruim. Veja o ligamento, está aí, mas está frouxo, ou seja, a tíbia está sendo subluxada claramente para frente. No entanto, você vai fazer uma ressonância magnética de um caso como esse, que é real, e a ressonância me vem isso aí, neoligamento íntegro, túneis ósseos com morfologia habitual. Por que eu coloquei essa imagem aí? Para que a gente não se fie apenas no relatório da ressonância. Infelizmente, cada vez tem sido mais frequente os pacientes chegarem para a gente com relatório de ressonância. Já fui nesse ou naquele doutor, mandou fazer fisioterapia, dizendo que o ligamento está bom. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Saber fazer um diagnóstico de uma falha, muito mais do que dizer de uma ruptura ou ruptura do neoligamento, e sim falar da insuficiência que esse ligamento tem em relação à estabilidade do joelho. De uma maneira didática, assim, bem ampla, nós poderíamos dividir as falhas em dois grandes grupos, né? As objetivas são aquelas que você realmente detecta através dos exames, observa um aumento da frouxidão ou eventualmente uma diminuição do arco de movimento, e as subjetivas, que é aquela que o paciente sente, ou seja, ele refere para você, a despeito muitas vezes você não conseguir detectar com tanta clareza uma frouxidão ou uma mobilidade diminuída, e ele fala que ele sente uma instabilidade, uma insegurança ou eventualmente dor, como alguma das queixas dessas falhas de reconstrução. Aqui nós temos esse grande quadro, onde com certeza eu teria que colocar pelo menos umas 50 causas aí de falhas do ligamento. Aqui apenas algumas para a gente poder comentar, né? Então, eu poderia no primeiro grupo falar em causas intrínsecas, que são aquelas causas que independem propriamente só da técnica. Claro que uma má técnica vai intensificar associada com uma dessas causas intrínsecas, por exemplo, o slope, né? Muito pouca gente dá valor a essas causas intrínsecas. O slope, saber que em relação ao sexo, às vezes, dependendo da atividade, para a mulher é muito mais frequente a lesão, então isso tem a ver com o sexo. A idade, sabemos e publicamos isso, de que em física aberta ou adolescentes, a incidência de lesão da reconstrução do LCA é muito maior, chegando até 20%, 25%. Fatores anatômicos, além do slope, o notch, por exemplo, a espessura, o diâmetro, a largura do notch, e aí por diante várias possibilidades que são inerentes ao paciente, que nós não temos como mexer, não tem como fazer voltar a idade, não tem como fazer voltar o slope, a não ser que eu vá atuar cirurgicamente. E as mais comuns são as de causa extrínseca, são aquelas onde a gente pode atuar, seja para fazer bem, seja para fazer mal. Então, por exemplo, se eu dividir didaticamente em 3 grandes grupos, porque essas falhas podem começar acontecendo desde o início, desde pré-operatório. Não é só falha porque operou mal, não. Eu posso ter feito um erro de diagnóstico. Eu posso, por exemplo, ter negligenciado uma instabilidade posterolateral, só dado bola para o cruzado anterior. Talvez esse caso vai ser falha. Não porque ele foi mal operado, mas porque teve um erro de diagnóstico. Mesma coisa em relação ao menisco. Nós sabemos que uma menissectomia ou uma lesão de raiz em menisco lateral, por exemplo, posterior, a lesão de raiz associada à lesão do ligamento cruzado aumenta muito a anteriorização, a subluxação anterolateral da tíbia.
Então não é só operar o ligamento, não. Existe um fator aí meniscal que também é responsável por essa instabilidade. O estado da cartilagem também nós não podemos negligenciar. Eventualmente você faz uma bela cirurgia, mas você esqueceu de diagnosticar ou negligenciou uma lesão de cartilagem que poderia ter sido tratada eventualmente com algum procedimento, evitando uma evolução ruim. Mas, infelizmente, a grande quantidade de lesões se referem às falhas intraoperatórias, falhas nas quais nós, médicos, cirurgiões, somos realmente os culpados. Seja por erro de colocação de túnel, seja por fixação inadequada, seja por um erro de tensionamento, ou ficou frouxo, ou ficou super tenso, ou porque usou mal o enxerto, ou porque preparou mal o enxerto. E aí a gente pode, tranquilamente, desses 4 itens, fazer 50 rapidinho, infelizmente. E no pós-operatório? Bem, nem sei se pode ser considerado um trauma, mas eu pus aqui um novo trauma. Por quê? Porque é muito comum que, eventualmente, uma cirurgia ou mal realizada, ou um enxerto muito fino, ou por alguma razão técnica, esse paciente se sente bem na fase de reabilitação, porque ele não exigiu de forma importante o joelho, e ele vai jogar. Aí joga uma partida, na terceira ele rompe. Falei, puxa, teve um novo trauma, rompeu o ligamento. Mas será que esse caso não merece um estudo para você detectar? Será que a posição estava certa? Será que o enxerto tinha um diâmetro correto? Será que a fixação estava boa? Então esse novo trauma, claro, se for um trauma importante, de magnitude tanta quanto na primeira vez, é um trauma, foi uma falta de sorte. Mas se não foi esse o caso, foi só um escorregãozinho bobinho, ele já rompeu. Nós temos que pensar, sim, como causa disso, uma falha, uma causa extrínseca de falha dessa lesão. Falha biológica, existe sim. Às vezes o retardo da integração do enxerto, particularmente isso pode acontecer muito quando você usa halo enxerto, que é mais demorada a integração, e a reabilitação imprópria. Nós recentemente tivemos um caso no time profissional, que foi feita uma revisão, e o atleta estava absolutamente neurótico, que ele na primeira cirurgia havia tido uma restrição do movimento de flexão. Apanhou muito para ganhar flexão. E ele começou forçando a flexão desde o primeiro momento, primeira semana, e o foco dele era ganhar a flexão, contra a nossa vontade, onde nós preconizamos sempre a extensão mais do que a flexão. E depois de quase 6 meses, praticamente, para voltar, ele se queixava de um incômodo, de algum episódio de falha, e ao detectarmos, aí fazendo uma ressonância, mostrava um afilamento do enxerto, na artroscopia um afilamento que ele ia voltar a jogar, ia jogar 2, 3, 4 partidas, com certeza, e iria ter uma ruptura. Então, a consciência pesou mais, e na vigência desse caso, vamos refazer de novo o ligamento. Então, essa reabilitação também tem sua importância, também vale a pena a gente analisar o que foi feito. Aí, tentando particularizar algumas coisas, trabalhos relativamente recentes, como, por exemplo, o slope. Quantos de vocês que fazem relesão ligamentar, reconstrução ligamentar, têm a preocupação de medir o slope? Eu confesso que faço isso há muito pouco tempo, porque você começa a ver trabalhos, rupturas, e você quer tentar entender o porquê. E à medida que você vai lendo, vai estudando e vai escutando palestras, você começa a ficar um pouco mais ligado e começar a analisar essas coisas. Esse é um trabalho interessante, onde ele associa o slope, por exemplo, com a adolescência, a lesão de físio aberta. Nós publicamos isso recentemente, em março desse ano, na revista Arthroscopy, o slope causado pela mensuração da inclinação do menisco em adolescente. Então, nunca eu teria imaginado isso se não tivesse visto outros papers, outros trabalhos e sentido e vivido a ruptura desses ligamentos nos meus adolescentes. A frouxidão desse ligamento, a frouxidão ligamentar e a ruptura do enxerto, eles são mais comuns em adolescentes do que adultos, isso é sabido. Entretanto, quando você associa esse dado
com o aumento do slope posterior, particularmente maior que 12 graus, isso é um preditor forte de que a lesão do cruzado de repetição pode ser mais pronunciado nesses adolescentes por conta desse slope associado. Agora, em 2019, na revista Arthroscopy, também chamando a atenção para o slope, o trabalho do Zaffanini, pessoal da Itália, onde ele mostra lá que o preditor mais preciso de falha do cruzado foi, nos trabalhos dele, no levantamento dele, foi exatamente o slope tibial posterior maior que 7,4, com uma sensibilidade de 88% e uma especificidade de 84%. Ou seja, o que quer dizer isso? Que todo caso, ou seja, 84% dos casos que tinham uma inclinação posterior maior que 7,4 tiveram ruptura do LCA. Vejam que dado importante, que com certeza pode não ser a experiência de todo o universo, mas é um dado que, no mínimo, a gente tem que parar para pensar e começar a olhar nos nossos casos se isso que o Zaffanini está falando lá é verdade. Pacientes com valores maior que 7,4, na opinião dele, para a publicação dele, devem ser considerados, portanto, alto risco. Ou seja, será que quando eu opero uma criança e falo para os pais que tem 20% de chance de romper isso até o final da adolescência, durante 2 anos, e a gente tem que avisar, porque isso é uma realidade, será que eu tenho que começar a avisar o paciente que, olha, você tem uma inclinação posterior maior que 7,4 e você tem um risco maior de romper o ligamento cruzado depois de feita a reconstrução. Será que a gente tem que começar a fazer isso? Não sei, mas de alguma maneira nós temos que começar a ponderar até que ponto e quando é tão importante a ponto de eu começar a me preocupar realmente, como no trabalho do Zaffanini. Será que eu vou precisar começar a corrigir slope? Vou ter que fazer cunha anterior de fechamento, por exemplo? Então, essas são perguntas que nós nos fazemos e, a despeito de estudar cruzado anterior há muitos anos, eu chego à conclusão de que eu não sei nada de cruzado anterior. Esse é outro trabalho publicado em 2020, também sobre slope, com follow-up de 10 anos, né? Onde ele faz a análise das avaliações, dos outcomes, após a reconstrução usando enxerto de flexores isquiotibiais. Então ele mostra lá que o slope tibial posterior, medial, ele separa medial e lateral. O medial maior que 5,6, o lateral maior que 3,8, esses dados foram associados na experiência desse levantamento a uma maior taxa de falha e maior incidência de ruptura do enxerto, num segmento mínimo aí de 10 anos após a reconstrução. Aí eu me fiz a pergunta quando vi esse artigo, puxa, mas 10 anos, será que ele não tem outros elementos, outros fatores aí que também foram responsáveis pela lesão, por essa falha da reconstrução primária do LCA? Não sei, isso não estava claro no paper, mas de alguma maneira estava claro essa informação que eu passei para vocês. Ele fez esse trabalho com o auto-enxerto de isquiotibiais, que é o que a maioria usa, que nós vamos falar isso na frente, e mostrando que realmente tem essa incidência de lesões. É sabido que a incidência de flexores, de reconstrução de LCA, particularmente flexores, que é o que a maioria usa para a físia aberta. Então, isso leva a uma consistência de dados como fator de risco para a falha. Essa é uma razão pela qual eu estou pus esse paper de propósito para pegar ele como gancho, que a minha experiência é também essa, porque hoje eu justifico a realização de reconstrução em físia aberta com tendão do quadríceps. Quando nós tivemos um evento no Comitê Olímpico Internacional lá em Lausanne, há 2 anos atrás, com 19 ou 20 experts, que foram os que mais publicam sobre LCA em criança, e modestamente lá eu fui incluído, não me incluí, eu fui convidado. Um dos colegas do Canadá tinha a incidência de falhas menor do que todo o resto do grupo. E estava lá Prade, estava Bert Mandelbaum, estava o Lars Egerbrecht, estava um time de primeiríssima. O Min Cocker, que é do Children's Hospital de Boston,
Então todos falavam a mesma linguagem. E aí esse colega, que me foge agora o nome, me desculpem, do Canadá, com uma incidência menos da metade da lesão que nós tínhamos. Bem baixa, mas bem baixa mesmo. Isso me chamou a atenção. E talvez o tendão do quadríceps, pelas características que ele tem, pela resistência e menor elasticidade que tem o flexor, enfim, tem uma série de porquês, talvez seja mais interessante do que usar o flexor. Mas, independente desses fatores anatômicos que nós estamos comentando aqui, lamentavelmente, mais da metade dos casos, nós somos os culpados. Nós, cirurgiões, somos os responsáveis pelas falhas. E aquilo que eu falei no começo, que vai desde a fase pré-operatória, onde a falha diagnóstica, infelizmente, é a mais comum. A gente pega muito, principalmente atletas de alto rendimento, que acabam tendo ruptura, acabam tendo insuficiência e por conta, às vezes, de uma instabilidade posterolateral ou até mesmo de uma abertura medial, que o nosso querido professor Funchal, que tive a honra de orientar, e teve uma publicação premiada na revista Arthroscopy, que tenha sido passado batido, por exemplo, um colateral tibial que não foi suturado, ou não foi reforçado, ou não foi reconstruído. Então, essas são situações que podem ser consideradas de falha pré-operatória e também intraoperatória, porque às vezes você não faz o diagnóstico, mas você teria a obrigação, pelo menos sob anestesia, falar, opa, vou mudar minha rota aqui, vou fazer alguma coisa. Mas, às vezes, não combinei, o prognóstico, a cirurgia é maior, enfim, qualquer outra razão, e acaba não fazendo. Então, as falhas pré-operatórias, elas são muito importantes e é uma condição que, de qualquer maneira, ela pode ser e deve ser considerada para que seja evitada. E aí não pode ter aquele cuidado, aquele medo de falar para o paciente, falar, olha, querido paciente, você tem aí uma lesão do ligamento. Hoje eu falei isso para um paciente, um pai de um garoto da base com 18 anos de idade, submetido precocemente a uma reconstrução do cruzado e uma meningectomia parcial lateral. E ele com dor, fazendo derrame, nos procurou. E aí, obviamente, que a gente tem que falar, não posso esconder. Chamei o pai depois de lado e disse ao pai, olha, lamentavelmente seu filho teve uma lesão do menisco lateral, foi feita a ressecção parcial ou subtotal do menisco lateral, com 18 anos, ele fez isso há um ano atrás, e infelizmente ele evolui com uma artrose, com uma exposição óssea, com uma erosão óssea do compartimento lateral. Então o estado da cartilagem dele é um estado ruim por conta da situação do menisco e seguramente por conta de uma provável falha diagnóstica num primeiro momento, e que só se fez o ligamento cruzado anterior e o menisco que talvez pudesse ter sido suturado, pode ser reparado, ia ter um pós-operatório muito mais complicado, é verdade, mas hoje a complicação, na minha ótica, é praticamente fim de carreira de alto rendimento desse atleta. Intraoperatório mais comum, nós vamos mostrar algum caso, é o erro da colocação do túnel. Eu continuo sempre chamando a atenção dos meus residentes, dos meus fellows, que a cirurgia do cruzado anterior, ela está hoje sendo classificada quase como uma commodity. Qualquer um faz cirurgia de cruzado anterior. Qualquer um faz, seja qual for a técnica, seja qual for a fixação, vamos fazer. Entretanto, existem vários elementos que nos fazem responder de uma maneira muito clara por que se tem tanta falha. Porque existe uma curva de aprendizado, existe uma falta de conhecimento e de treinamento, e eu hoje, dependendo da situação, a gente também tem dificuldade de localizar o melhor ponto, o melhor túnel femoral, principalmente quando é uma revisão de uma reconstrução. Você vai fazer uma revisão e o túnel está numa situação que é diferente e você às vezes tem dificuldade sim de fazer a localização ideal daquele túnel. Ou o túnel é muito largo, a fixação não vai ficar adequada, ou o enxerto que eu escolhi, de repente muito fino ou mal preparado,
Então, são diversas situações, nós vamos dar alguns exemplos, já falamos do pós-operatório também em relação a esses itens. Bom, a boa notícia qual é? Que, não sendo falha intrínseca, as falhas extrínsecas, elas podem ser evitadas e, eventualmente, numa revisão, elas podem ser melhoradas, desde que você, para atingir o sucesso, faça um diagnóstico correto de por que aquela reconstrução falhou, que você faça uma boa técnica cirúrgica planejada. Não tem lugar hoje mais para improvisações, gente. Então, se você vai fazer uma revisão de uma reconstrução feita, eu preciso me preocupar sim. Como é que foi feito esse túnel, pela radiografia, pela ressonância ou pela tom, pelo que você quiser. Será que aquilo vai ser um obstáculo para mim? Será que eu vou conseguir perfurar aquilo ou vou ter que usar uma outra técnica? Eu, por exemplo, tenho uma paciente que me chegou que tenha um tumor na parte medial, um endodroma grande, fez uma cirurgia há 6 anos atrás e colocaram lá cimento, eu não vou nem entrar no mérito, eu não gosto, mas colocaram, e uma placa medial nessa paciente. E ela junto tinha uma lesão de cruzado, ela foi um achado de exame essa lesão tumoral. E aí ela hoje está falhando, ela tem falha, ela quer melhorar o cruzado. Aí ela foi, N médicos, N colegas, não dá para operar, esquece, não dá para operar porque tem um monte de parafuso aqui na região do côndilo, que é a placa que pela fragilidade da cirurgia e da região da cortical, não dá para tirar a placa está lá como um tutor. E aí é que você tem que fazer o diagnóstico e propor um planejamento de uma boa técnica cirúrgica. Dá para operar assim? Dá, ela abriu um sorriso desse tamanho. Vamos fazer uma técnica intraarticular, mas over the top, e eventualmente posso até fazer um reforço também extraarticular, seja um LAL, um mini Lemaire, não importa a técnica, mas tem saída. Mas para isso eu tive que planejar, tenho que olhar o caso e não simplesmente falar, não tenho o que fazer. Passaram-se 6 anos, essa paciente está com lesão condral no compartimento medial, e aí a minha dúvida foi, infelizmente, será que eu vou precisar fazer uma osteotomia valgizante nessa senhora, nessa moça? E realmente essa é uma discussão. Felizmente, ela não está aceitando muito a ideia de fazer junto, mas ela quer fazer o ligamento. Mas talvez no segundo tempo eu precise fazer alguma coisa para essa lesão. E no pós-operatório, uma boa reabilitação. Essas falhas, então, a gente tem que definir o que é falha. Falha é tudo aquilo que o paciente não esteja satisfeito. Às vezes, você vai fazer um LACMA, tem lá um LACMA, ou tem um pivôzinho, uma paciente dentro da necessidade dele, ele está feliz, ele não sente nada. Então, para aquele paciente, aquilo não é uma falha. Para nós, médicos, quando vamos fazer a análise, isso é uma falha técnica, eventualmente. Mas é importante você saber diferenciar uma coisa de outra. Sempre uma pergunta que nós temos que nos fazer. E aí, instabilidade, queixa de rigidez, queixa de dor, essas são falhas mais gritantes. São falhas que realmente o paciente volta ao médico para se queixar e para tentar melhorar, fazer alguma coisa. Principais causas, nós dividimos em 2 grandes grupos, né? As traumáticas de instabilidade, traumáticas ou falha de técnica, quase que numa porcentagem igual aí, mas tem um mix, que é a traumática mais a falha técnica, de 15% no meio desse caminho. Esse é um trabalho, uma revisão sistemática publicada pelo Spindler em 2010 no grupo ACL Study Group. As traumáticas precoces é aquele caso que eu disse a vocês. Então, às vezes, você pode ter, ele volta antes da incorporação do enxerto, rompeu. É uma falha precoce, traumática, porque ele teve uma lesão. Agora, pode ter um novo trauma de menor magnitude, uma coisinha bobinha, lesou. Eu não posso atribuir isso a uma falha técnica, eu tenho que pensar em que isso possa ser realmente uma falha biológica ou uma falha traumática, mas do enxerto fino, enxerto mal posto. Agora, se ele tem um trauma como esse aqui, um trauma importante, aí tudo bem, justifica-se essa situação. Outra coisa é o timing de volta, né?
para quem milita no esporte. Quando eu posso voltar, doutor? Isso aí é uma pergunta que hoje, felizmente, a conscientização das pessoas mudou a política de que eu vivi e talvez os mais experientes aí tenham vivido, que nós vivemos uma época que o cirurgião melhor era aquele que fazia o atleta voltar mais rápido. Eu botei o cara para jogar em 4 meses, o meu voltou com 5, o meu voltou com 6. Hoje nós sabemos que essa pressão, doutor, quando eu posso voltar, que era muito comum desde o atleta, treinador, família, empresário, imprensa, envolvendo qual esporte, qual é o nível de competição, a avaliação pelos testes, lesões associadas, tudo isto era uma salada que nos pressionava, e isso nos fazia, às vezes, autorizar o atleta, porque nós acreditávamos que ele poderia voltar com 5 ou com 6 meses. Claro que hoje temos vários trabalhos e experiência suficiente para mostrar que esse trabalho aqui foi emblemático. Não que ele seja verdade, hein, gente, mas é um trabalho emblemático. Nós temos que ter sempre o critério crítico, a análise crítica das coisas, mas é um trabalho que, no mínimo, você tem que parar para olhar e pensar. O cara que volta antes de 9 meses tem 7 vezes mais chance de lesar o ligamento novamente. Ora, é um número importante, publicado pelo Journal de Fisioterapia. Então é para parar, ver o trabalho com carinho, qual é a metodologia, qual é o tipo de atleta, qual é a atividade. Isso é importante. Não é que você vai ler um paper desse e vai mudar a tua conduta, porque senão o Funchal é mandado embora no dia seguinte do Avaí, se ele segurar todo atleta 10 meses, 1 ano, depois de um LCA. Falhas traumáticas da incorporação mais tardias, né? Pode ser por incorporação não adequada, um novo trauma, como esse, com uma magnitude importante, então já não é bem só uma falha. Erros de técnica, gente, eu poderia ficar 2 horas falando de erro de técnica que a gente pega no consultório. Isso aí é o que vocês estão vendo aí, talvez alguns já tenham visto. Então são muitas as falhas de técnica, mas a posição do túnel é a mais comum. Outras causas, 35% de reruptura ou má ligamentização ou negligência de outras lesões associadas. Então isso são várias porcentagens de acordo com a experiência de cada um. Problemas de enxerto, então é evidente que tudo isso pode acontecer. Fixação, mau alinhamento, frouxidão posterolateral, fixação mal feita. Então tudo tem porcentagem de acordo com esse trabalho publicado no Sport Health também em 2014. A fixação femoral, prestem atenção, fixação femoral para quem usa interferência. Eu já tive caso, na minha experiência, alguns anos atrás, onde o parafuso ficou quase igual a isso aqui. Eu já tive casos onde o botão ficou desse jeito aqui. Você está certo que está tudo bonitinho, está firme, mas ele está por fora da face do trato iliotibial. Já tive casos como o botão que eu puxei e estava firme, mas ele está no meio do caminho do túnel. Então tudo isso aqui são causas de falha do ligamento que você tem que observar. Mau posicionamento do túnel, que é a grande maioria dos casos. Então, quando ele está muito anterior, você vai ter uma rigidez em flexão, vai ser difícil, não adianta você forçar esse atleta, porque ele vai brigar com o ligamento, o enxerto vai afilar ou vai romper em algum momento. Quando ele está mais central, mais verticalizado, como vocês estão vendo aqui, não tem esse risco, mas em compensação, ele vai ter um lacma negativo, entretanto vai ter uma instabilidade rotacional, vai ter um pivô. Então, a posição do túnel precisa ser bem analisada. Se eu tiver a instabilidade rotacional, se eu tiver um impingement do enxerto contra o norte ou contra a parede do sulco do túnel, se eu tiver uma limitação da flexão, eu preciso analisar em que situação isso aqui está. Talvez aqui eu esteja falando de um enxerto verticalizado. Talvez aqui, na flexão, eu esteja falando de um enxerto com o túnel muito anteriorizado. Talvez aqui o enxerto esteja tão vertical e próximo do cruzado posterior, fazendo impingement, que vai me fazer o contato do enxerto com o cruzado posterior. Tudo isso são falhas, mas eu preciso ter a humildade, vestir a sandália da humildade e você ir atrás do que você fez de errado, para que você possa corrigir e não incorrer de novo no mesmo erro.
Os túneis, esse trabalho é muito importante, é interessante, é um trabalho do ACL Study Group, da qual eu me orgulho de fazer parte, publicado na revista da ESCA. O tipo 1 de classificação de posição de túnel, quando você tem um túnel bem posicionado numa revisão, ele teve um novo trauma, o que você tem que fazer? Num tempo só, você vai lá, remove o método de fixação para não atrapalhar o caminho e usa o mesmo túnel. Tá tudo bem, rompeu o enxerto, eu vou lá e uso o mesmo túnel. Eu planejei isso daí. Mas se o túnel está mal posicionado, discretamente mal posicionado, e eu vejo que eu vou fazer o meu túnel numa posição ideal e vai ficar um túnel muito largo, ou eventualmente eu preciso avaliar a necessidade com o enxerto que eu vou usar. Pode ser que eu vá usar um enxerto de banco ou um enxerto com bastante osso para fazer em um tempo só, mas essa seria uma indicação talvez única de fazer em 2 tempos. Eu particularmente, não gosto, não estou dizendo que é errado ou certo. Se eu puder fazer o enxerto com a parte óssea maior, usar enxerto de banco, eu tento fazer num tempo só. E o tipo 3, quando está mal posicionado, quer dizer, está uma porcaria aquele túnel feito e rompeu o ligamento, tudo de bom para nós cirurgiões que vamos fazer a revisão, você faz um novo túnel, vida que segue. Então, o algoritmo de revisão com relação a 1 ou 2 tempos, tem colegas que fazem toda a revisão em 2 tempos, tem colegas que fazem tudo em um tempo, que eu estou nessa linha. Mas nós vamos ter que analisar, tem que analisar com clareza se você tem posicionamento do túnel adequado, se o diâmetro é menor ou maior do que 14 milímetros, que é um buraco enorme, o teu enxerto maior pode ter quanto? 11? Enorme. Então eu preciso ver que saída eu vou dar para poder fazer em um tempo só ou eventualmente fazer a revisão em 2 tempos. Mas se o túnel estiver mal posicionado e eu tiver condições de fazer num tempo só, ótimo. Porém, eu tenho que levar em conta sempre a possibilidade de fazer em 2 tempos. Esse é um trabalho também publicado sobre as falhas. Exemplo aqui, veja o tamanho do buraco de revisão. Essa pode ser e deve ser em 2 tempos, provavelmente. Talvez eu não tenha tido nenhum caso com um rombo desse tamanho, ou para fazer eu pensar em fazer em 2 tempos. Mas vale a pena enxertar. Aqui uma dica, né, de como fazer. Você pode tirar com uma trefina, e essa trefina, esse enxerto, poder ser utilizado no túnel para preencher. Isso é um caso que eu fiz, mas eu fiz um tempo só. Eu meti lá o enxerto e fiz isso num tempo só, tirando com a trefina. E aqui mostra-se o caso, né? Eu pego esse enxerto que eu tirei na trefina, preencho aqui, ó, preenchi esse buraco aqui. E aí eu posso tirar da tíbia ou eventualmente de banco e fazer a mesma coisa na tíbia e seguir a reconstrução. Aqui dicas, quando você tem o túnel muito vertical, a gente não tem grandes dificuldades. Se o túnel estiver muito posterior ou muito anterior, da mesma forma você corrige, não tem muitas dificuldades, mas tem que fazer o túnel na posição correta. Aqui mostrando ele muito anteriorizado e aqui na posição que nós vamos trocar para poder corrigir esse túnel. As discussões controversas são muito grandes, trabalhos, meta-análises, avaliações publicados no American Journal, comparando allograft com o tendão patelar, uma meta-análise de mais de 5.000 pacientes, e comparando essa meta-análise também com isquiotibiais e o allograft, mostra que os autoenxertos, seja tibial ou seja flexor, eles têm menos taxa de reruptura, níveis mais baixos de frouxidão, principalmente o patelar, e menor resultado dos testes prospectivos e pacientes geralmente mais satisfeitos com autoenxertos. Alto vezes halo. Então, no paciente jovem e ativo, o haloenxerto não é a melhor indicação por conta dessas lesões da exigência dele. Às vezes você tem que fazer. Em politrauma, com vários multiligamentar, tem que fazer. Então, em paciente acima de 40 anos ou não atletas, aí não tem grande diferença. Eu gosto de usar o haloenxerto quando a indicação é interessante. Comparando esses enxertos ainda, que pode ser causa da tua falha ou não. Então, lembrar que os dados sugerem que o patelar tende a ser uma melhor opção para indivíduos jovens e ativos. O diâmetro
também esse é um trabalho interessante do JBJS, mostrando que o diâmetro também tem alguma importância, mas faltam dados concretos, concisos, embora esses trabalhos aqui digam da predição de enxerto menor que 8 milímetros, maior taxa de revisão, e eu defendo essa tese de que o enxerto tem que ser mais largo, com o diâmetro maior. Aqui alguns não levam em conta esse diâmetro, mas eu repito que ao ter um diâmetro pequeno, use de subterfúgios, faça o enxerto quádruplo do flexor, se você for usar semitendíneo, associa com o grácil, quanto mais grosso for, mais seguro eu sei que você vai estar. Importância do LAL, então, quando você tem lesões mais extensas, um pivô mais, eu não gosto do termo, mas vocês vão entender, explosivo, eu acho que tem que se pensar assim, numa situação onde a gente possa fazer o reforço extra-articular, usando LAL ou mini-Lemaire, não importa, seria um reforço em situações onde você possa ter, por exemplo, uma minissectomia lateral ou uma raiz lesada. Eu acho que uma reconstrução lateral, anterolateral do LAL vale a pena como reforço, tá? Então, eu acho que essa é a importância dessa estrutura, ele ser um reforço, ser um elemento a mais quando você tem indicação nesses casos onde você tem uma estabilidade maior. Esse é um trabalho feito na escola, onde mostra que ainda faltam mais evidências para determinar quais os pacientes que devem ser feita a associação do LCA com LAL para que você evite as revisões. Então, pivô especificamente explosivo, casos agudos ou crônicos com instabilidade grave, lesão crônica evolutiva, caso que vai piorando, e nas revisões sempre está ligado em poder fazer uma revisão extra-articular. No nosso meio tem um trabalho aqui do grupo de Campinas, do Melo, é importante vocês perceberem que a grande maioria faz flexor, 90% faz flexor. No ACL Study Group, esse ano, na Áustria, já estamos vendo uma comparação onde o BTB, que é o tendão patelar, já está chegando nos 40% comparado aos flexores, e há um pequeno número ainda de quadríceps e de allograft. Preferência pelos flexores, gente, eu não tenho dúvida, respeito cada um de vocês, a opinião. Eu pessoalmente acho dos três enxertos, patelar, quadricipital e flexor, o pior, o menos melhor, vamos chamar assim. Por quê? Porque houve um boom muito grande da indústria, facilitando a técnica cirúrgica primária da reconstrução com os flexores. Qual técnica você usa como primária? Então, uma grande porcentagem desse trabalho feito pelo grupo de Campinas, super respeitável, faz transportal, a maioria, mas uma grande porcentagem, uma porcentagem de 10%, ainda faz transtibial. Tem várias técnicas, várias condutas, isso não quer dizer que é errado. Nós discutimos o transtibial da reprodutibilidade, mas se você tiver experiência, os macetes para corrigir, é bom. No ACL Study Group, se você faz rotineiramente o túnel femoral pelo portal anteromedial, 73% sim, mas 10% também no ACL Study Group ainda faz transtibial. Agora, esse é o ponto mais importante. Quantas cirurgias de revisão do LCA você faz por ano? Gente, 73% faz de 0 a 6 revisões. É muito pouca experiência, é muito pouca curva de aprendizado, não dá para você fazer uma revisão com confiança de que vai resolver o problema do paciente. E as falhas foram nessas revisões. A grande maioria dessas falhas foram tardias, é verdade, mas tardias com várias causas, erros de colocação, fatores de seleção inadequado do enxerto, que nós já comentamos anteriormente. Então, isso é que tem que ser avaliado. No ACL Study Group, vejo que 48% rompeu entre 6 e 8 meses, é muito pouco tempo para volta mínima de retorno, desculpa, não porque rompeu, volta mínima, 48% de 6 a 8 meses, mais 40% de 8 a 12 meses. Olha quantos voltam com menos de 6 meses. Diminuiu muito
esses números eram diferentes há 4 anos atrás. Daí as opções, né? Então, aquele que faz muito flexor, o que ele usa de revisão? Patelar. Quem faz muito patelar, usa o flexor de revisão. Eu pus esse slide para chamar a atenção, gente, que eu sou um adepto ao tendão do quadríceps. Até para a primária, eu gosto do tendão do quadríceps. E eu gostaria que vocês, pelo menos, considerassem ele no arsenal terapêutico de vocês como primário ou como revisão. E aqui ele está crescendo. A segunda opção é igual no ACL Study Group, mas o quadríceps, seja autográfico ou alográfico, tem aumentado já, chegando em 25%, que é um número bastante grande. E a LAL, em casos especiais, quase 70% faz, de acordo com o que nós falamos. No ACL Study Group, a mesma coisa, se faz reconstrução extra-articular seletiva. 83% faz, analisando, tendo razões para fazer, não há problema, não há crime nenhum, que não pode sair fazendo em todo mundo. E a re-revisão do LCA, isso é algo interessante, gente. 10%, é um trabalho publicado em 2019 pelo grupo europeu, capitaneado pelo Lars, mas tendo junto o Laprade, o Andrés, que a gente conhece. Esses indivíduos analisaram e perceberam que das revisões que eles fizeram, 10% vai ter que fazer uma re-revisão. Então, isso é considerável e tem que ser levado em consideração. Então, como palavra final, no geral, as revisões, eu já acho a reconstrução sempre difícil. Se você for negligente, você vai ter resultado ruim. São muitas coisas que você tem que considerar. A revisão, então, são sempre cirurgias difíceis. Na minha opinião, eu não tenho nenhuma cirurgia de revisão que eu possa dizer, esta é fácil. 80% dos cirurgiões realizam menos de 50 cirurgias por ano. É pouco. Erros técnicos é a grande falha. Falta educação, treinamento mais intensivo para que você possa diminuir as suas falhas. E, além de tudo, o trabalho de prevenção de falhas vem em cima de tudo isso aqui, que é diminuir a falha técnica, fazer diagnóstico pré-operatório e ter um bom protocolo pós-operatório. Eu acho que essas são as considerações importantes que vocês têm que ter e lembrar sempre que para fazer errado, gente, é facinho, ó. Tem muitas maneiras de fazer tudo errado. Infelizmente, muito poucas, algumas poucas maneiras de fazer a coisa certa nas revisões da reconstrução do LCA. E aqui eu gosto demais dessa frase, até puxando um pouco a sardinha daqueles que hoje têm um pouco mais de cabelo branco, né? Que a experiência não é o que acontece com o homem. Quer dizer, não basta o cara falar, eu tenho experiência, eu tenho já 50 e tantos anos, tenho experiência. Não, experiência é o que o homem faz com aquilo que aparece para ele, com aquilo que acontece com ele. Isso é experiência. Então, se você tiver complicação que você vai ter, que eu tenho, ainda hoje eu tenho, a experiência, o que é? É você saber resolver aquilo que lhe aparece. Não é você lamentar aquilo que aconteceu. Aconteceu porque você não teve experiência. Não, vai acontecer, mas a experiência está em como você vai resolver. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Uma vez mais, muito obrigado e desculpa se eu passei um pouco do tempo, mas eu me empolgo demais com o tema e estou aqui à disposição se eu puder ajudar. Obrigado. Não, perfeito, doutor Moisés. Primeiro de tudo, agradecendo pela apresentação elucidativa. Sempre bom ouvir o senhor que vem acompanhando toda essa evolução do desenvolvimento da cirurgia do joelho e do LCA em si. O tempo está adiantado, né? Então... Isso que é pior, Gustavo. Quando você começa a fazer parte da história, aí a gente fica mais preocupado. Desde Mas isso é bonito de ver, porque você vê que você começou lá e a coisa vai transicionando. Então, eu acho que isso é louvável. Não pode deixar a peteca cair, exatamente isso. Parabéns, parabéns. Então, em nome do Dr. Funchal, Dr. Henrique, que fazem parte da SBOT, né, agradecendo o senhor pela apresentação. O tempo está meio exíguo, então a gente já vai começar a nossa mesa redonda, tá? E eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui.
Estamos com uma certa dificuldade para compartilhar a nossa tela aqui. Seria feito antes, mas não funcionou agora. Um minutinho. Enquanto você acerta aí, eu quero só dar aqui as boas-vindas. Estou vendo um monte de ex-residente meu aqui. Dar as boas-vindas a todos. Os residentes atuais aí, que amanhã nós vamos pegar, tirar o ponto, fazer pergunta. Quero ver se eles assistiram realmente. E muito obrigado. O Chuedão aí, olha, quanto tempo eu não vejo o Chueda, querido amigo. Até o Luz, o Diego. Time de primeira aí, eu acho que isso me deixa muito orgulhoso aí de poder estar dividindo essa experiência com vocês. Tá conseguindo, Gustavo? Cara, não estou conseguindo compartilhar minha tela pelo Mac. Talvez aqui pelo... Antes nós testamos aí, foi tudo certo, mas estou com 2 abertos aqui. Só um minutinho. Deixa eu tentar entrar e sair de novo dessa. Não. Compartilhou alguma coisa, Ana? Não ainda. Estamos tendo essa dificuldade aqui. Eu não sei se eu não consigo passar por e-mail para alguém daqui a pouco e compartilhar a tela por aí. Funchal. Eu preciso compartilhar a área 1, não posso compartilhar a área 2, eu posso compartilhar um quadro branco. Aí, acho que foi. Conseguiram? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Aleluia! Perfeito. Um pouquinho. Bom, desculpa o contratempo, então, agradecendo o pessoal aí da nossa mesa redonda, dando sequência à apresentação do Dr. Moisés, o que faz as reconstruções da LCA. Então, a gente colocou alguns casos que é do dia a dia de todo mundo que faz cirurgia do joelho, né? Então, os debatedores, o Dr. Anderson Stigmaier, um grande amigo de longa data, o Dr. Darian, que eu conheço há longo tempo também, o Dr. Felipe, o Dr. Volney e o Dr. Daniel Klein. Tá? Então, vamos lá ao caso específico aqui. Então, RM masculino, 27 anos, um bombeiro, um atleta amador com boa condição física geral, porte atlético. Tá? Chegou para nós com uma queixa de entorse no joelho direito, jogando futebol. Leve derrame articular na ocasião, nos procurou após 30 dias da lesão.
Já não tinha muita dor, diminuição do derrame articular, mas referindo certa instabilidade. Esse paciente, quando chegou para nós, já tinha um histórico prévio de cirurgia de reconstrução do LCA, feito há 2 anos em outro serviço. Tá? No exame físico da ocasião, ele apresentava um joelho direito com cicatriz cirúrgica anteromedial, sugestiva aí da retirada dos flexores, um pivô shift positivo no joelho direito, um lacro em 3 cruzes em 4 com o joelho direito e sem outras alterações. E a queixa dele é daquele falseio específico. Eu tenho as imagens, não consegui o raio-x da ocasião que ele operou, mas em 2014, quando foi a cirurgia dele, essas eram as imagens da ressonância. Então, a gente pode ver aí. Dr. Daniel, quer comentar alguma coisa dessa ressonância? Gustavo, parece ter uma lesão nítida aí do LCA, né? Uma desinserção ali na região femoral. Parece ter uma lesão meniscal associada aí, menisco lateral e menisco medial também, além de uma contusão óssea. Perfeito. Então, aqui a gente tem as imagens coronal, que é da sequência, doutor Daniel. Eu acho que basicamente confirma ali o que eu comentei, né? Uma lesão grande meniscal, né? A gente vê a insuficiência do cruzado anterior, né? Acho que é um caso bem típico nosso aí, né? A imagem só confirma a lesão talvez bem de corpo aí também associada do menisco medial. E essas são as imagens que ele tinha lá em 2014 antes, né? Então, em 2016, quando ele chegou, nos procurou, ele apresentava essa ressonância. Certo? Dr. Anderson, quer comentar alguma coisa? Se através dessa ressonância consegue ter mais ou menos noção? Se teve algum mau posicionamento, alguma particularidade, se tem algum exame mais específico para você avaliar, se é o raio-x que te direciona para o mau posicionamento do túnel, ou talvez a ressonância seja mais elucidativa em relação a isso. Bem, Gustavo, dá para ver, aparentemente é evidente, o exame físico já você vai ver se está rompido ou não, né? Mas aparentemente, eu me baseio muito pelo raio-x para verificar posicionamento de túnel, né? E gosto muito da tomografia, para poder já verificar tanto o posicionamento, mas como também o alargamento, né? A ressonância eu utilizo bastante, a gente consegue ter uma evidência, mas eu gosto muito do raio-x e da tomografia para verificar o posicionamento de túnel, né? Perfeito. Doutor Darian, tem alguma opinião diversa do Dr. Anderson? Segue, pede tomografia para todo paciente de revisão com re-ruptura? Como é que funciona? Então, eu costumo também pedir o raio-x, eu gosto do raio-x para ver a posição do túnel, mas eu não costumo pedir tomografia, a não ser que pelo raio-x eu consiga ver ali que o alargamento do túnel está um pouco maior, ou geralmente quando a fixação é pendular, né, quando eu boto, ele faz às vezes aquele alargamento do túnel femoral, daí eu penso uma tomografia, mas não é de rotina. Perfeito. Essa é uma pergunta talvez minha aí, para quem quiser responder, fiquem meio à vontade, né? Nesses casos de revisão, principalmente nas revisões que são feitas, que você tem uma radiografia, onde a fixação femoral foi feita com parafuso de interferência. Vocês acham que o posicionamento do túnel, através de uma imagem bidimensional do raio-x, ela é fidedigna para o posicionamento do túnel femoral? Não sei se ficou claro. Você quer dizer... Dr. Felipe, então. Aparentemente, ela dá uma boa ideia. Porém, eu acredito que a tomografia, com reconstrução 3D, e quando faz a análise tridimensional, a gente consegue verificar com mais clareza, né? Até mesmo a questão do alargamento, para verificar se vai precisar enxertar o túnel, isso vai ter que ser feito em 1 ou 2 tempos, né? A revisão. Nesse caso específico aqui, a gente não tinha, tá? Nos poemas eu não consegui a radiografia dele antes, mas a gente vai passar o caso, vocês vão visualizar isso que vai dar para ver. Aqui mais algumas imagens da ressonância que ele tem. E aqui não tem muita pegadinha, são casos específicos, um caso que a gente operou recente, certo? Aqui só para a gente ver um pouco o direcionamento do túnel tibial, a gente consegue ter uma noção.
Eu, particularmente, não peço a tomografia para todos os casos, certo? São casos específicos, onde a radiografia me mostra um alargamento maior do túnel, e eu acho que agora com a técnica do endobottom, às vezes o alargamento de túnel femoral ele não é tão grande quando você tem, por exemplo, um parafuso de interferência, que você tem que retirar material, então não é sempre que eu solicito. E eu ainda julgo que talvez a ressonância ela acaba sendo bem importante, porque ela te direciona bem no ponto específico de entrada do teu enxerto. E às vezes eu acho que a bidimensionalidade do raio-x ela nos dificulta um pouco, porque tanto de hiperflexão, flexão, o posicionamento do túnel femoral, às vezes eu acho que o parafuso te dá uma falsa ideia de que o enxerto está no posicionamento correto, né? Mas vamos seguir esse caso. Um caso de reruptura, que a gente não tem o raio-x, mas que ele rompeu de novo, né? Conduta de vocês em relação a isso, em opções de enxerto, vamos falar assim. Vamos perguntar para o Dr. Volney, que não falou nada ainda. Vamos lá, então. Então, em relação, vamos partir do princípio que está bem posicionado esses túneis, né? Que a gente viu o raio-x que está bem posicionado, tá? Eu sempre peço o raio-x e, como os outros colegas falaram, às vezes faço a tomografia justamente para avaliar o alargamento do túnel. Vamos partir do princípio que está bem posicionado esses túneis, né? Ele usou isquiotibiais, eu vou usar o tendão patelar, tá? como enxerto, e você colocou lá na história que ele tem um Lachmann 3 cruzes em 4, então um Lachmann importante, apesar de você ter colocado um pivô de uma cruz, né? Mas eu costumo, nas rerupturas, fazer alguma coisa externa, né? Como foi usado os isquiotibiais, e eu vou usar o tendão patelar como enxerto, a minha opção é por fazer um mini Lemaire. Então, eu usaria o tendão patelar mais um mini Lemaire. Uma pergunta que vai para o grupo aí, certo? Supondo que os túneis estejam bem colocados, é uma revisão. Quem de vocês utiliza os flexores do outro lado contralateral e quem de vocês prefere usar a mudança do enxerto, seja quadricipital, seja ele o tendão patelar, para fazer a revisão, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais do que você falou em relação ao mini Lemaire e a associação, né, do enxerto lateral aí, né? Vamos começar aqui, então. Pode ser o Dr. Volney que continua aí. É de regra que você faz o. Eu procuro usar o enxerto do mesmo lado. Mesmo lado. Essa é mesmo lado, tá? A não ser que não haja possibilidade, bom, daí eu penso do outro lado, mas a princípio, né, do mesmo lado. Perfeito. Dr. Anderson. Eu costumo modificar o tipo do enxerto, Gustavo. E não utilizo do outro lado só em últimos casos. Assim, se não tem nenhuma sequela de esgoto látero, eu tento usar sempre o tendão patelar. Dr. Dariano. Eu costumo usar o tendão patelar também para revisão, é meu enxerto de escolha. Mas uma coisa até que eu queria perguntar para, de repente, o Dr. Moisés, que está aí, o Funchal, ou vocês mesmos. Hoje o nosso paciente vem com muita informação. E um dos casos que eu atendo, não de rotina, mas já tive caso, é de eu indicar o tendão patelar e eu ter que convencer o cara porque ele vem com flexor contralateral na cabeça, porque ele já conversou com outro atleta ou já conversou com outra pessoa que fez, e ele tem a ideia que a morbidade do tendão patelar é maior e que o amigo ficou com dor patelar. Nesses casos que o cara vem com a indicação, ele assume de fazer o contralateral, flexor. Já tive esse caso. Vamos aproveitar a opinião do nosso ilustre Dr. Moisés. Dr. Moisés, é de regra que você troca o enxerto ou usa contralateral o enxerto como opção? Olha, primeiro, de regra que eu troco o enxerto, eu não faria flexor, mas de jeito nenhum, é falha na certa. Eu acho que aí mereceria, se você optar pelo patelar, quer dizer, uma dica, um macete que eu usaria, eu já aproveito na parte tibial, eu já pego o tarugo ósseo, a pastilha óssea maior, para que eu possa usar isso como um preenchimento desse túnel que me parece também bem largo. Se eu tiver acesso
a fazer banco, é uma outra grande opção, eu usaria o tendão calcâneo. Flexor eu não usaria. E se você quiser usar o quadricipital, também é uma outra boa opção. O fato Deixa eu de fazer um ipsilateral, questionamento contralateral, específico. só, Gustavo, ah, depende muito, sabe? Porque se você já fez 2 vezes, tirou enxerto 2 vezes do mesmo lado, aí eu realmente acho que você vai deixar mais debilitado ainda esse lado. Então, nesse caso, eu acho que é uma indicação, na minha experiência, de fazer o contralateral, mas não faria flexor de novo. Faria o patelar com a pastilha da tíbia maior, ou o quadricipital. Doutor Moisés, uma pergunta da parte técnica. Quando você tem um túnel, talvez bem posicionado, mas um túnel maior, aí, vamos botar um 9, 10 aí que você faz, talvez com algum alargamento de flexores. Você fica confortável em colocar um baguete ósseo lá e a fixação? Não tem muito medo de estourar a parede posterior? No fêmur? No fêmur? Claro que eu fico com medo, sim. Mas, o que você tem que tentar fazer, o que eu tento fazer, é se o túnel estiver bem posicionado, é mudar a direção dele. A boca é a mesma, mas o caminho é outro. E aí, tentar mudar a direção. E aí, eventualmente, até contemplar uma fixação diferente. Então, se for usar o patelar, ou se for usar o quadricipital, faz uma fixação com parafuso de interferência, reforçando a cortical lateral do fêmur, porque às vezes você vai pôr um botão ali e ela está já, entre aspas, arrombada, né? Já está toda rompida. Então, o parafuso de interferência pode ser uma opção. Mas eu acho que cada caso merece sua avaliação, aquilo que eu falei, tem que ser feito um planejamento, né? Eu vou seguir o caso aqui, que acaba sendo interessante para a gente discutir. Então, veja só, nós optamos nesse caso aqui para usar os flexores do lado contralateral, certo? Esse é o resultado do raio-x pós-operatório, né? Alguém gostaria, vamos ver quem não falou ainda aqui, eu acho que o doutor Daniel, alguma ponderação aí da radiografia? Consegue, através dessa radiografia, determinar se tem algum mau posicionamento de túnel? Não, eu acho que os túneis estão bem posicionados ali, né? Fizeste uma fixação com endobottom em cima. E embaixo tu usaste uma interferência absorvível junto, mais um grampo de fixação. Foi usado ali na imagem da esquerda, no AP, dá para ver que tem uma interferência absorvível e a gente associou, nesse caso aí, para dar uma segurança maior, para não ter um apego, um agrafe junto, né? Certo. Eu acho que em questão da técnica cirúrgica ali, acho que está tudo muito bom, né? Pensar em algumas outras coisas a mais aí que a gente não levantou, né? Pediria um panorâmico para esse paciente ali, que eu não consegui ver o eixo dele, não sei se tu chegou a ver, estava tudo ok. Não, normal, não tem desvio de eixo, tá? Normal. Não tem VAR, não tem um valvo associado, por isso que a gente não colocou no exame. Né? Eu acho que dentro do que a gente falou de técnica aí tá tudo certo, né? Eu pessoalmente não usaria flexor, né? Eu preferia usar o patelar, né? O contralateral nesse caso, mas acho que está tudo muito bem. Perfeito. Doutor Moisés, o senhor quer fazer alguma ponderação? Sei que não é o enxerto que o senhor gostaria, mas está aí. Na verdade, eu não uso a grafe assim, né? Se tiver que fazer um reforço, eu tenho usado, esse caso com certeza, usaria o internal brace, que eu uso de rotina hoje em dia nos meus ligamentos, os flexores principalmente. Não gosto da fixação com a grafe, usaria uma âncora, mas às vezes você não tem isso e eu acho que do que está feito está bem. O posicionamento do túnel femoral me parece bom. Da tíbia, talvez um pouco verticalizado, mas eu acho que o eixo está bom. Não tenho nenhuma crítica a fazer assim, mais importante. Vamos seguir o caso, que eu acho que eu coloquei só se tivesse alguma observação, se através de raio-x, própria ressonância, alguém vê a largura do intercôndilo, se alguém faz sucuplastia, né, de rotina para paciente que você acha que o enxerto talvez fique estrangulado, né? Em relação ao posicionamento do túnel femoral, quem de vocês aqui usa guia e quem de vocês não usa?
rapidinho. Doutor Daniel. Eu uso guia sempre. Eu também. Eu também uso guia. Eu uso guia. Eu também. Eu também Eu uso guia. O Volney também. Sim. Doutor Moisés. Uso guia também. Eu sou o único, então, que eu não uso guia, certo? Eu venho aí, quando eu acompanhei lá o doutor Fred Fu, não usava, eu fiquei confortável com isso e eu acabando não usando guia. Me guio muito pelo footprint hoje do LCA, né? E tento me guiar por aí. Eu vejo que tem uma diversidade muito grande em posicionamento, verticalização, horizontalização do LCA. Então, via de regra, em cirurgias primárias, eu acabo não usando o guia. Você cortou o microfone aí, Gustavo. Você deixou sem som aí. Gustavo, seu microfone está fechado. Bom, estão ouvindo? Positivo. Positivo. Então, continuando esse caso, ele teve um novo entorse em 2020. Tu vê, 2014, 2016, passou-se um tempo, em dezembro de 2020, foi pular uma sanga. E o joelho já operado 2 vezes. Mesmos sintomas, né? Fez uma ressonância em 21, com o diagnóstico de nova lesão. Só não estou conseguindo passar. Aí. Esse é o exame de 21. Já com uma revisão feita, parece o agrafe, a imagem, túnel, acho que ninguém tem dúvida, né? Da re-ruptura, né? Mas olha, eu quero chamar a atenção numa coisa. Esse é um daqueles casos, sem desmerecer o cirurgião, eu não faria flexor jamais, mas se você observar bem, deve ter sido uma lesão, uma torção muito pequena, um movimento muito bobo, porque nem edema subcondral ele tem. Quer dizer, esse ligamento já não estava esperto, já não estava bom. Claro que para o paciente você vai falar, boa, você caiu, que falta de sorte. Mas no fundo, quando você põe a cabeça no travesseiro, você vai falar, putz, alguma coisa estava errado aí, porque foi um movimento com certeza bobo. Me corrija se eu estiver errado. Esse foi um caso específico que eu trouxe porque eu sabia que ia gerar e é justamente para isso. Esse pular a sanga, conforme ele nos comentou, é um negócio de 1 metro. E ele não teve um entorse maior. Ele deu aquela resvalada na hora que ele apoiou o pé e aquele falseio, né? Então, não foi um trauma realmente muito significativo para ele voltar a ter queixa. Apesar de ele jogar bola e tudo mais, mas nesse descuido aconteceu isso, né? Aqui a imagem da ressonância nova. E agora o que fazer? Vamos lá, doutor Darian. Gustavo, agora eu acho que temos sim que fazer uma tomografia para ver como é que está esse túnel. A gente tem que avaliar também, eu acho, as periferias desse joelho, se ele não tem ali, de repente, uma frouxidão, não é porque ele tem o ligamento íntrico colateral medial, ele pode ter uma frouxidão no colateral profundo, então é uma das queixas de falha, talvez fazer um retencionamento associado no próximo, teria que avaliar da parte física isso aí, né? Exame físico. O exame físico dele, ele tinha praticamente os mesmos sintomas que tinha da cirurgia anterior. Não tinha nenhuma instabilidade colateral, nada tão significativo. Ou seja, tu vê que na ressonância agora que ele fez recentemente, 2020, 2021, aí, não tinha nem alterações mais significativas das lesões que ele tinha prévia, meniscais e tudo mais. Então, se mantinha mais ou menos no mesmo padrão do exame físico. Tá? E outra coisa, esse cara fez uma boa reabilitação? É isso aí. Essa é uma situação para a gente discutir, que são aqueles fatores, né, que acabam sendo importantes. Ele é de uma cidade do interior aqui, Dionísio Cerqueira, né, sim, na fronteira com a porque Argentina. assim, o que eu vejo muito aqui, não chega a ser falha, mas a gente pega muito no consultório, a queixa até do paciente, que ele acha que ele tem uma instabilidade, mas na real é uma falha de desequilíbrio muscular.
E isso eu vejo muito de rotina, a insuficiência de rotadores externos, glúteo médio, porção superior do glúteo máximo, e com certeza ele acaba valgizando no salto. E uma das queixas que eu vejo de reruptura, né? Então, uma das coisas que eu acho que deve... É assim, que você consegue direcionar a tua reabilitação até um certo ponto, né? Cidades do interior, a gente vê lá, fez a sua fisioterapia, 60, 90 dias, largou da fisioterapia, como será dali adiante, a gente pode até orientar, mas você acompanhar isso, e eu também julgo que é de suma importância, né? Daí vem muito daquela precocidade de querer voltar, o cara fisicamente forte, mas agilidade quase em zero, toda aquela parte neuromuscular ainda falha, né? Mas isso daí fica uma grande interrogação, porque é algo que a gente não tem muito como Então, afirmar. Gustavo, aqui no interior eu também tinha um pouco, tenho essa dificuldade que você tem. Para um pouco mais de defesa minha, tipo nesses casos que nem o teu, eu preconizo o cara fazer um rope test antes de qualquer coisa, né? Eu tenho um fisioterapeuta de confiança que ele executa o rope test para mim, e conforme o rope test a gente se baseia na liberação ou não do paciente. Agora, se ele não quiser fazer, daí é um risco junto de todo mundo, né? Mas mais por uma defesa minha e também para a gente precaver uma lesão. Certo. Anderson. Mas nesse caso, Daniel, ele estava com 4 anos já de relesão, né? Então... Pois é, mas mesmo assim, se o cara é sedentário e não faz atividade, ele vai ter ele vai ter uma distrofia muscular por sedentarismo, né? E ele vai pular uma sanga, não é uma rotina dele pular sanga. Ponto não, porque o histórico desse paciente em si era atlético, né? É bombeiro, jogava futebol e tudo mais, e foi pular uma sanga e diz que no apoiar ele sentiu aquele falseio. Não teve nem tanta dor. Você vê como é aquela coisa da relesão, né? Então, realmente, o Dr. Moisés está certo, não foi um entorse significativo, né? Mas, assim, parte física dele até boa, própria para a idade, né? E agora acho que enxerto vamos usar. Como você usou o isquiotibiais do outro lado, eu continuo falando, né, que a gente tem a opção de usar o patelar do ipsilateral, né? Mas assim, eu sempre me preocupo se a gente faz um procedimento e aí você tem a falha, né? Tem que tentar evitar que aconteça essa falha. Então, assim, eu já teria feito no primeiro momento um reforço lateral extra-articular, e agora, sem dúvida, né, usaria o tendão patelar e faria um mini Lemer no caso aqui. Perfeito. Ele não tinha um pivô explosivo nem nada. Com essa radiografia aqui, alguém pediria tomografia de regra para esse paciente para fazer daí um tendão patelar, um quadricipital? Doutor Moisés, eu vi que o senhor quis dar uma... Chega de pedir exame, tem que resolver o problema do bombeiro. Aí, se a cidade pegar fogo, vocês estão mortos aí. Aí, ó. Alguém mais pediria tomografia? Não, né? Eu acho que ninguém sinaliza, ao menos pelo vídeo aqui, ninguém sinaliza. Então, isso aqui foi o que a gente optou por fazer para o paciente, depois de 2 rupturas, certo? Utilizamos, enfim, o tendão patelar, BTB aí, e so far, so good, está indo bem, né? A gente espera que não tenha nova ruptura. Mas o que a gente observou? Não teve alterações significativas no túnel femoral, uma cirurgia relativamente tranquila, apesar do quê? De ser 2 revisões feitas, certo? Então, a gente utilizou um baguete ósseo mais significativo para preenchimento, já fizemos isso preparado aí para a revisão, tá? E foi bem tranquilo. O paciente deve estar o que agora, se não me engano, ele deve estar com 3, 4 meses de evolução, evoluindo bem. Queixa principal dele tem uma dorzinha na patela, aquela dorzinha anterior, mas boa estabilidade. É um enxerto que eu gosto de usar, porque dá uma estabilidade grande. E o que acaba, às vezes, me limitando do uso, e talvez um erro meu, seja as queixas do tendão patelar em relação à dor anterior, né? Então, é isso. Dr. Anderson, quer comentar alguma coisa? A princípio, Gustavo, o que eu vi que eu levo em consideração na revisão, eu tenho de costume fazer um mini Lemer associado, tá?
E você comentou do Lachman, né? Era um Lachman bem importante, então é sinal esse paciente tem uma subluxação anterior importante, né? Que isso também é um fator de risco para revisão. Eu acabo tendo de rotina, eu acabo fazendo um gesto extra-articular, geralmente associado, né? E tento, que nem eu expliquei, trocar o perfil do enxerto. E quanto ao posicionamento dos túneis, está muito bom, não tem o que falar. Doutor Moisés, o senhor faz de rotina também algum reforço extra? Nesse caso, eu faria assim, concordo plenamente. Faria exatamente o que você fez e faria o reforço extra ou com o trato iliotibial, porque você já tirou os flexores dos dois lados. Pode fazer um mini Lemaire, que é uma boa técnica, ou você pode fazer o LAL também com o trato. Mas o mini Lemaire acho que vai muito bem aí. Passando por baixo do colateral ou até como alguns têm preconizado, sem passar por baixo do colateral. Mas eu acho que vale. Perfeito. Alguém de vocês se utiliza de regra nas revisões, por exemplo, que você julga que talvez tenha um certo medo de tirar, divergir um pouco o túnel femoral, ou seja, fazer uma técnica de fora para dentro? Regra? Em revisão, habitualmente faz já com guia de Chambá, quando for usar o patelar, e eventualmente faz ele de fora para dentro, até o enxerto passando de femoral para tibial, né? Para conseguir fugir um pouco do túnel, principalmente dependendo do posicionamento dele. Se ele estiver muito posterior, que possa fazer uma fragilidade na cortical posterior, eventualmente usa desse recurso. Eu faço de rotina, eu faço a fixação de fora para dentro. Faço o túnel de dentro para fora, com o flip cutter ou mesmo com a broca normal. Mas, ou de fora para dentro. Mas, de qualquer maneira, o parafuso, eu fixo ele de fora para dentro, porque aí você conseguiu colocar o parafuso na direção do enxerto. Mas, muitas vezes, se você não for fazer, ou dependendo da posição como foi colocado aqui do túnel, fica difícil para você colocar o enxerto, o parafuso na mesma direção do enxerto. Tem que flexionar muito, muitas vezes. Eu prefiro fixar de fora para dentro. E outra dica, sabe o que eu faço? Outra dica, que às vezes você puxa o enxerto, o enxerto, a pastilha óssea, e vai colocar o parafuso interferência, né? De fora para dentro, estou falando. E aí o que acontece? Rompe. Você fica com a calça na mão, você fica com o fio na mão e não tem mais como tracionar. Aí, como dica, o que eu faço de rotina? Faço os 2 furinhos no tarugo ósseo com o fio de etibond para puxar e coloco um terceiro fio no tendão, bem na junção entre o tendão e o osso. Eu faço um outro fio lá que passo junto com os etibond. Então, se eventualmente romper na passagem do parafuso, eu ainda tenho aquele fio que está passado no tendão junto com a parte óssea como elemento de tração para eu poder continuar fazendo o aperto do parafuso. Não sei se eu consegui explicar aí, mas é uma dica que eu faço. Eu entendi, mas daí o enxerto não fica curto às vezes? Não, curto não, porque a dica que eu dou é que quando você vai tirar o enxerto da tíbia, você tira 1 centímetro, 1,5 centímetros da inserção distal do tendão patelar, mas eu subo com o enxerto, tirando só a parte óssea em direção ao planalto tibial, eu subo mais 0,5 centímetro, às vezes 1 centímetro, e aí eu tenho uma parte óssea que vai ficar dentro do túnel tibial, assim não fica nada para fora. Perfeito. O que eu utilizo às vezes é o Aciflex. Eu boto no tendão patelar, porque já me aconteceu algumas vezes de passar o parafuso cortante e cortar o fio etibond. Então, às vezes eu utilizo o Aciflex, que me dá uma segurança e depois você consegue tirar ele. Eu uso esse sistema que vai muito bem. Já apanhei muito, agora não apanho mais. Eu não tenho usado de rotina o reforço extra-articular, eu tenho usado especificamente para esses pacientes que têm um pivô explosivo, entre aspas, aí que a gente vê que tem uma instabilidade maior. E com bons resultados, né? Apesar que a reabilitação desse tipo de paciente é um pouco
pouco mais tardia, né? O paciente reclama um pouquinho mais, né? Eu geralmente seguro 15, 20 dias aí ele num brace, numa talinha, com limitação aí de 30 graus aí de flexão, para não deixar o joelho imobilizado por completo, e depois eu acelero um pouco a fisioterapia. Mas não tenho feito de regra as minhas revisões com reforço, não, né? Talvez é algo também para rever, reavaliar e repensar, né? E uma coisa que a gente tinha muito era veio mudando um pouco é o posicionamento do túnel tibial também, né? Antigamente a gente fazia o túnel tibial um pouco mais posteriorizado. Hoje a gente anteriorizando um pouco mais esse túnel tibial, a gente consegue um pouco mais de ganho de estabilidade em flexão, né? O paciente acaba tendo, que era aquele paciente que chegava no teu consultório, uma gaveta anterior levemente aumentada, mas um Lachman bem negativo, né? Então, a posteriorização do túnel tibial, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, né? Leva um pouco de instabilidade em flexão. Pessoal, eu acho que eu tenho outro caso, mas eu não sei se dependendo do adiantado da hora, a gente vai falar alguma coisa desse caso específico, né? Ô, Gustavo, só uma dúvida. Como é que estava o estado dos meniscos desse paciente aí quando fizeste a revisão? Aqui, não, tem o menisco dele, tirando a meniscectomia feita do passado, ele tinha aquela lesão mais no menisco medial, mas assim, estava bem, né? Paciente jovem, não teve tanta evolução em relação a tempo, né? Da primeira lesão até essa última, né? Então, não estava ruim não, Daniel, né? Só nesses casos é duro, porque as revisões, eu digo que elas são sempre complicadas quando você tenta, que elas te prejudicam a parede femoral ali, que você tenta uma cirurgia que você gostaria de mudar pouca coisa. Às vezes é difícil, né? Então, às vezes você tem que assumir que aquele teu túnel vai ser o túnel que você vai usar para não alargar muito ele. E talvez nisso seja, entre aspas, um erro, um motivo de reruptura, né? Então, eu acho que é sempre bom reavaliar quando se faz de fora para dentro. Eu acho que é pertinente a mudança do enxerto, né? Mas nesse caso, a lesão meniscal dele não estava ruim, né? Apesar que tinha uma lesão até extensa, né? Eu posso perguntar para vocês assim, como vocês a conduta de vocês, por exemplo, um paciente que às vezes chega vocês vão fazer uma revisão, vocês notam que o túnel tibial dele está muito posteriorizado, por exemplo. Vocês acabam mudando a angulação de lateral mudam a angulação do túnel tibial de vocês? Como é que vocês fazem às vezes? Já ocorreu alguma vez? Sim, eu acho que tem que fazer isso. Se você vai entrar no mesmo túnel, e ele está muito largo, está errado, você tem que privilegiar o ponto de inserção e tentar modificar a direção do túnel, né? Atualmente, assim, aqui a gente faz uma certa rotina, se o túnel estiver muito posterior, deixar o parafuso ali, se possível, e aí tentar mudar a angulação dele para fugir daquele parafuso e conseguir fazer um novo túnel. Mais É anatômico. duro, porque às vezes quando você diverge ele na tua entrada ali da tua broca, dá a falsa sensação que você está fazendo um túnel no local correto, mas lá articular, se você visualizar, ele converge. Dificilmente você vai pegar um túnel tão mal posicionado que lá ele não vai convergir. E às vezes você tem um grande problema, né? Eu digo que se nós tivéssemos mais acesso ao enxerto, nesses casos específicos, por exemplo, tendão calcâneo, seria uma baita de uma opção, né? Que são mais calibrosos, então a gente consegue fazer uma correção significativa dessas lesões maiores. Mas quando eu penso que o túnel é maior e essa convergência vai me causar um transtorno e um déficit de fixação, a primeira tomografia vai ser uma coisa que vai me nortear muito nisso, e eu acho que daí sim vale a pena a revisão em 2 estágios, né? A gente aguardar a cicatrização disso aí para depois você realmente conseguir fazer um túnel aonde você gostaria, né?
Pessoal, mais alguma coisa para a gente discutir? Já são 9 horas agora, nós iniciamos às 9h30, mais ou menos a gente está em cima do tempo, né? Doutor Moisés, mais algum ensinamento, alguma orientação? Não, a gente também aprende, todo mundo aprende aqui. Eu acho que foi muito bom a discussão e é claro que o que eu tentei transmitir foi para evitar que a gente aprenda com os nossos erros, aprenda com os erros dos outros, que é melhor. Sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, uma das coisas interessantes de quem opera é assim, a gente erra. E, assim, não é a intenção de errar, mas a gente aprende com os erros que a gente tem, porque a gente tem tanta coisa que vai modificando a tua percepção, a tua forma de avaliar o paciente. Julgo isso que o Daria comentou. Hoje em dia a gente tem um protocolo de reabilitação bem interessante para os pacientes, que são formas que você tem de assegurar que esse teu paciente vai seguir aquilo que você está fazendo para tentar evitar o descuido do paciente em fazer nova ruptura. Eu vejo isso como uma coisa bem importante, fora da sala cirúrgica, né? Você conseguir botar na cabeça desse paciente o quão importante é ele seguir para uma atividade física no momento certo e oportuno. Eu digo que não é a força. O paciente chega aqui, não é o tempo e não é a força. O cara chega aqui com um trofismo muscular grande e você fazer alguns testes específicos e o cara não tem habilidade nenhuma. O cara, a parte neurosensorial dele não está muito fraca. Mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer a todos vocês pela atenção, né? Foi proveitoso, espero que todos tenham gostado. Aí. Sempre um prazer rever quem eu não conhecia, mas o Dr. Anderson, o Dr. Daniel, o Dr. Daniel, o Dr. Moisés, já conheço há algum tempo. Então, é sempre um prazer estar perto de vocês. Agradeço também ao Dr. Funchal, né, pelo convite, e o Dr. Henrique também, que é meu preceptor aí em Joinville, e um grande amigo aí. Então, são pessoas que vêm nos auxiliando aí, é sempre bom estar perto desse pessoal aí. Muito bom. Obrigado. Sábado, compartilha, por favor, a sua apresentação. Bom, pessoal, eu acho que, como a gente combinou, até a combinação com o professor Moisés, né? Tem vários compromissos, né? Agradecer imensamente a presença de todos vocês, fortalecendo aqui a nossa regional, né? Obviamente um agradecimento especial ao professor Moisés aí por estar presente, dar esse período aí de experiência, né? Troca de informações e, obviamente, um engrandecimento para todos nós aqui que somos cirurgiões de joelho, operamos, né? Temos as nossas complicações, as nossas dificuldades, né? Então eu acho que nunca é demais a gente poder discutir assuntos como esse daqui, que é um assunto bastante interessante para nós. A gente agradece imensamente a todos os que também estiveram presentes aqui. Nós tivemos um total de 76 pessoas presentes nessa reunião, né? Uma reunião virtual. Nós temos várias na atualidade, então às vezes é difícil a gente manter um nível de pessoas nesse tipo de apresentação. Acredito que foi mais um sucesso da nossa regional. Agradecer imensamente então a todos que participaram e, logicamente, viu, doutor Moisés, doutor Gustavo, a gente gostaria de agradecer vocês pessoalmente, mas isso, infelizmente, no momento é difícil. Então, como uma forma de agradecimento, a gente já tem como praxe sempre ofertar a vocês um presentinho virtual, né? Que é um retrato animado de vocês, né? Agradecendo, logicamente, a presença e animando um pouco a apresentação aqui, né? Então, vocês vão receber pelo WhatsApp de vocês esse retrato animado, né? Que é feito pelo meu filho. Então, agradecer a todos vocês, certo? Mais uma vez, lembrando que a regional nós teremos as nossas reuniões sempre de 15 em 15 dias, com a educação continuada e depois a reunião científica. E, Moisés, um agradecimento especial a você, que é não só meu orientador, né? Como, obviamente, o indivíduo aí qual eu espelho muito, né? E tento seguir aí os passos, né? E te agradecer imensamente a tua participação. Eu que agradeço a todos e estarei sempre à disposição de vocês aí. Um abraço grande a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Um abraço. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Anderson. Um abraço. Tchau, obrigado. Um abraço.